Oi, gente, hoje eu vou contar para vocês qual é o ciclo do desequilíbrio emocional saudável e como que eu descobri esse ciclo do desequilíbrio emocional saudável. O que é um desequilíbrio emocional, né? Quando o nosso emocional está equilibrado na gangorra das emoções, ele está equilibrado, ele está estável, estabilizado e não está pendendo para nenhum dos lados. E o que é estar estabilizado? É estar num nível de emoção, de estresse, que não mexe muito, ou seja, não tá acontecendo muitas coisas diferentes na sua vida, nem coisas boas, nem coisas ruins. Não tá acontecendo nada, você não tá tentando nada de novo, não tá buscando e nem deixando as coisas acontecerem. Entende? Por isso que eu digo que desequilíbrio emocional é saudável, porque é sinal de que as coisas estão acontecendo na sua vida. Se você tá sempre estável, sempre com o controle de todas as coisas, há muito tempo sem fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, é porque não tá havendo evolução. Então a sua estabilidade emocional tá num ponto de equilíbrio ok, mas não tá evoluindo, né? Então você pode começar a pensar nisso também a partir de agora. E o que é estar em desequilíbrio emocional? Estar em desequilíbrio emocional é quando acontece alguma coisa que te desestabiliza emocionalmente. E como que faz para resolver esse desequilíbrio emocional, né? A gente começa a pensar a respeito disso. A gente encara esse acontecimento. Como encarar esse acontecimento? Primeira coisa de encarar esse acontecimento é não ruminar. O que é ruminar? Ruminar é quando a gente revive a situação no sentido de alimentar as emoções que a gente viveu, que a gente sentiu quando essa tal situação aconteceu. Isso é ruminar, porque a gente alimenta essas emoções, a gente dá força para elas. Ao invés de querer entender a situação numa visão de cima, a gente sai dessa primeira pessoa, dessa pessoa que viveu, para enxergar a situação como um todo e entender por que você sentiu tal emoção, por que você se sentiu bravo, irritado, derrotado, feliz, emocionado, o que causou. E aí você vai se entendendo e vai restabelecendo o equilíbrio e esse processo é um processo que demanda, sim, humildade, demanda criatividade para você flexibilizar aí seu pensamento, reorganizar suas ideias. É um processo demorado por conta disso, porque precisa estar com a mente aberta, principalmente, sabe? E como que eu descobri qual é o ciclo do emocional saudável? Um ciclo do desequilíbrio emocional saudável. O ano passado, o ano de 2018, foi um ano, assim, bastante denso no sentido de novidades de vida para mim. Muitas coisas aconteceram no ano passado que me fizeram me desequilibrar emocionalmente mesmo. E eu vou contar para vocês agora como que foi e como que eu fiz para me organizar e como que eu descobri esse ciclo do desequilíbrio emocional saudável. O ano passado eu comecei num emprego novo, eu escrevi meu TCC, eu me formei, a minha irmã ficou grávida, eu fui promovida, eu procurei um apartamento para morar com meu marido, eu me casei e comecei uma pós-graduação. Então, assim, muitas novidades, aconteceram muitas coisas e só conquista, só coisa boa, graças a Deus. Então não teve nenhum sentimento negativo e ainda assim, apesar de não ter havido sentimento negativo, nenhuma perda, nenhuma tristeza, assim, sabe, nenhuma mágoa, ainda assim foi muito difícil organizar minha estrutura emocional em meio a tanta demanda nova, em meio a tanta novidade que eu estava sendo exigida com minhas novas funções, com as minhas conquistas e com tudo que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Até nos meus momentos livres, eu precisava sentar para resolver alguma coisa do casamento. Quando não tinha tempo livre, era porque eu estava escrevendo lá o TCC, era porque eu estava programando alguma proposta com as crianças, com meus alunos, era porque eu estava pensando em reunião de pais. Então, assim, era porque eu estava resolvendo as coisas de apartamento. Foi um momento de muita coisa em cima de mim, muita coisa nas minhas mãos, muitas coisas dependendo de mim. E eu, assim, o meu pensamento era realmente de eu dou conta, eu consigo. Eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Então, na minha cabeça, eu não me permitia
falhar, porque tudo aquilo era sonho, eu sonhei com tudo aquilo, sabe? Então eu queria entregar o melhor, eu queria fazer o melhor e eu tava feliz. Mas quando a gente, mesmo feliz, se desorganiza, se desestrutura emocionalmente, sabe? Eram muitas coisas, então eu não estava lidando com aquilo, eu não tinha o tempo de conversar comigo mesma, de ter aquela auto-reunião, sabe? De falar e entender os meus motivos, minhas sensações, meus medos, porque tanta novidade gera medo. É inegável isso. Tudo que a gente faz de novo, de diferente, ou pela primeira vez, ou não sempre, sabe? Tudo aquilo que é esporádico dá um medo, dá uma insegurança. E a gente precisa lidar com isso para se preparar e para se sentir seguro dentro de nós antes de ir pro mundo, sabe? E eu não tive esse tempo no ano passado de fazer tudo isso. E eu me desestruturei sim. E muitas vezes eu escutava das pessoas: Isa, não se cobra, Isa, tá tudo bem, Isa, você já ouviu falar de autocompaixão? E eu tive muitas conversas dessa e eu lembro de falar assim para algumas pessoas: não quero nem ouvir falar de compaixão, de autocompaixão agora, porque eu acho que se eu tivesse esse sentimento por mim mesma, eu vou me cobrar menos, eu vou produzir menos. E na verdade, quando acabou o ano, quando eu casei, entreguei o ano, entreguei o semestre, fechei tudo que eu tinha pra fechar, o bebê da minha irmã nasceu, sabe? Tudo aconteceu. Quando tudo tava pronto, assim, tinha terminado, fechei o ciclo do ano, de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha realizado, cara, eu senti um alívio, uma paz, assim, que eu percebi que eu não tinha aproveitado a jornada, sabe? O ano, aquele tanto de conquista que eu tive foi muito mais pesado do que prazeroso. Porque eu não tive o tempo de me estruturar emocionalmente. Eu tava sempre me cobrando, sempre querendo fazer, sempre achando que pensando que eu tava deixando alguma coisa de lado, sabe? E eu não tive tempo de me consultar, de me entender, de perceber o que eu estava precisando. Eu sabia tudo que o meu meio estava precisando, mas e eu? O que eu estava precisando, sabe? Eu era noiva, eu estava precisando de muita coisa, gente. Meu Deus, eu estava me formando, eu estava precisando de muita coisa. E eu não percebi essas minhas necessidades porque eu estava olhando mais para o externo do que para o interno. E o que eu aprendi com isso? Que não adianta a gente se cobrar sem se perdoar. Que não adianta a gente querer conquistar sem ter aquela autocompaixão de entender que a gente precisa respirar, a gente precisa se adaptar ao ambiente, a gente precisa se adaptar às novidades também, sabe? Por melhor que elas sejam, por mais que a gente tenha sonhado demais com tudo isso, a gente precisa acomodar, porque é muita coisa que tá entrando nessa gangorra emocional. Então a gente precisa sim acomodar, por melhor que seja, por mais incrível que seja, por mais prazeroso que seja. Se pende muito para um lado, fica pesado, porque as coisas não estão equilibradas. E o desequilíbrio, o que acontece? Cai, escorrega e cai. E foi o que aconteceu comigo. Eu não dei conta, tá? Eu não dei conta de tudo. E eu precisei me reorganizar. No fim do ano, eu perdi a minha promoção no trabalho. E eu pensei comigo. Eu falei, não, agora deixa eu entender o que aconteceu. E aí, quando eu fui tendo esse diálogo comigo mesma, eu percebi que a falta de me entender, a falta de parar e respirar, a crença, eu acreditava muito que eu precisava entregar, que eu precisava fazer, que eu precisava acontecer, e ao mesmo tempo, sem focar nisso, porque eu tinha 1000 outros focos também, eu acabei mesmo não dando conta de nada. Não deu pra fazer tudo não deu pra fazer nada com perfeição, entendeu? Nada fiz com perfeição. Eu fiz tudo, mas nada com sabe? Com aquela paixão, com aquela calma, com aquela tranquilidade de fazer. De fazer com um sentimento de estar fazendo, sabe? E tudo bem, passou, mas eu aprendi com isso 3 coisas. E foi assim que eu descobri o ciclo do desequilíbrio emocional saudável. O primeiro passo do ciclo vai com calma. Se você puder escolher quantas coisas de novo você vai começar,
Cara, faz uma de cada vez, sabe? Primeiro faz a dieta, depois vai comprar roupa, depois vai mudar de casa, depois, sabe, um passo de cada vez. Muitas vezes as coisas não estão no nosso controle e não dá mesmo pra escolher. Às vezes acontece alguma tragédia, às vezes acaba algum relacionamento, às vezes engordei pra caramba. Então, às vezes as coisas ruins ainda têm um peso maior do que as boas, óbvio, né? Então, às vezes não dá pra escolher quantas coisas de ruim vão acontecer, sabe? Mas quando a gente tem esse controle, e quando você puder ter esse controle, vai com calma, vai consertando uma coisa de cada vez. Vai atrás de uma coisa de cada vez. E vai mudando uma coisa de cada vez. Porque assim você vai tendo esse tempo de digerir e de se reequilibrar emocionalmente. Para entender as situações, se apropriar delas, se acomodar. E aí você vai continuando. Mas aí eu já dei até um spoiler, né? Porque o primeiro passo do ciclo é vai com calma. O segundo passo do ciclo é conversa com você mesmo, sabe? Se entende. Tem esse diálogo interno para poder, então, chegar no terceiro passo, na terceira parte do ciclo e se acomodar. Se acomoda. Quando você se acomodar, você começa de novo. Vai com calma. E assim, ó, vai numa espiral de crescente, numa crescente de evolução, você pode ir para onde você quiser. E aí você consegue se estruturar e se desestruturar de uma forma saudável, sempre crescendo. As pedagogas aqui do meu Instagram certamente já entenderam isso muito rápido, né? Porque a gente aprende isso na faculdade de pedagogia, é um dos conceitos que a gente aprende na psicologia. Na psicologia da pedagogia, tá bom? Mas, então é isso que eu queria contar pra vocês sobre o ciclo do desequilíbrio emocional saudável. Por favor, comenta aqui no vídeo o que vocês acharam, tira as dúvidas de vocês. Esse vídeo foi muito maior do que todos os outros, mas eu tinha muita coisa para contar, inclusive de como foi minha trajetória. E depois que eu consegui equilibrar tudo isso de volta na minha balança, na minha gangorra emocional, eu agora tenho ido com mais calma nas coisas. E funciona melhor ir digerindo e escolhendo as etapas que você vai, sabe? Assim você consegue se acomodar e se apropriar das novidades, das mudanças, de uma forma muito mais efetiva, muito mais fixa, sabe? E prazerosa. Você sente orgulho daquilo que está fazendo, porque está vivendo, você está aproveitando o caminho e não só a chegada, sabe? Enfim, é isso. Eu sou a Isabela Sócio e eu te ajudo a dizer não e a fazer escolhas sem culpa.